Programa Sustentabilidade, aqui no ABC Repórter, ao vivo, retorna agora após os comerciais. E o amigo internauta que nos acompanha todas as quartas-feiras às 11 horas pode cadastrar o seu currículo na Hora do Emprego. A Hora do Emprego acolhe milhares de currículos para todas as pessoas que pretendem retornar ao emprego, né? Porque o Brasil passou por um grande problema e agora a Hora do Emprego está ajudando na empregabilidade do Brasil, está impactando demais nisso, colocando o seu currículo gratuitamente à disposição de empresários, que poderão também se utilizar dessa mesma estratégia, também gratuitamente, se cadastrando na Hora do Emprego, para que possa absorver os melhores profissionais do mercado brasileiro. Hora do Emprego investe na empregabilidade do Brasil. Ricardo Payan hoje falando sobre isolamento térmico, redução de custo operacional e como a sua empresa pode se garantir mais eficiente nesse mercado altamente competitivo que é o mercado brasileiro. Ricardo, nós falávamos que a telha, ela tem aquele formato meio trapezoidal, se não me engano, perfeito, né? Perfeito, isso mesmo. Tá. Quer dizer, quando você instala uma telha dessa sob um galpão, você consegue reduzir em até 30% a sensação térmica, não, o calor existente dentro do ambiente. Isso. Obviamente funciona da mesma forma em dias frios, né? Sim. Porque você deixa o ar frio lá fora, né? Isso impacta muito também no bem-estar do trabalhador, porque mesmo sendo galpões industriais onde não há ar-condicionado, você melhora na produtividade das pessoas. Perfeito, é isso mesmo. Hoje no Brasil, as NRs regulamentam inclusive temperaturas máximas de trabalho para os colaboradores. Hoje, se eu não me engano, a gente trabalha na casa de 27 graus Celsius, que é um ambiente, uma temperatura média que a pessoa tem produtividade e tem um conforto para poder atuar, para poder trabalhar. Quando você faz dessa forma, como eu disse, o produto ele começou mais fortemente Europa e Estados Unidos. Eles têm uma condição climática mais agressiva do que a nossa, porque o gradiente, né, eles têm a neve e tem o excesso de calor. Eles têm uma régua um pouco mais elástica, digamos. Mais elástica, é isso mesmo. Então eles precisam ter a necessidade não só de esfriar no verão, mas eles precisam aquecer no inverno. Sim. Então a grande sacada do produto é o quê? É literalmente isolar o ambiente externo do interno. E aí quando você aplica o produto é justamente isso, você tem uma condição de conforto dentro do ambiente melhor e quando você precisa efetivamente refrigerar, ele fica melhor para refrigeração porque você tem menos temperatura interna irradiando de fora para dentro. Sim. A Danica Zípico, então você falou que tem 40 anos de experiência nesse mercado, isso. Né? E você também vocês produzem paredes divisórias, e você dizia na primeira parte do programa, e também fachada externa, né? Isso. Como o visual da divisória, ela pode ser aplicada para lojas ou para também apartamentos ou residências? Então, o Brasil vem lentamente evoluindo na questão cultural, na aplicação de novos produtos. Sim. Então, hoje nós temos algumas experiências já executadas, nós somos a única empresa do Brasil hoje certificada pela Caixa Econômica Federal para fornecer as casas, principalmente das primeiras fases das casas populares de Minha Casa Minha Vida, o programa. Olha que interessante. Então, tem dois certificados que nós temos, que é o SINAT e o DATEC, para fazer a aplicação completa dos nossos produtos para coberturas, para as telhas e para a parte interna, para paredes. Sim. Então, tanto fachada quanto interna. E isso daí prova que o produto ele tem sim capacidade plena de aplicação para a construção civil quando você vai para o residencial. Lentamente a gente vai evoluindo, o Brasil, né, nós temos diversas tecnologias que já vieram surgindo ao longo dos anos e que devagarzinho a gente vai aplicando e vai demonstrando para a população de que sim, ele é possível ser utilizado, ele traz vantagens, ele tem benefícios em relação aos sistemas tradicionais, mas é uma questão que culturalmente a gente tem que vencer. Sim, e no caso as pessoas ficam pensando, puxa, mas se eu coloco uma divisória desse produto, não fica passando ruído de um lado para o outro, porque a parede é menos espessa. Fala um pouco sobre isso. São aqueles trilhos colocados no chão para você encaixar? Como é que funciona isso? Na verdade são perfis. São perfis em formato de U, ou às vezes em outros formatos que você tem, mas basicamente que você encaixa o painel ali dentro, tanto no piso quanto no teto. Ele tem uma autoportância, ou seja, ele resiste em pé a alguma sobrecarga quando nós fazemos esse cálculo, então é possível fazer essa análise, ou às vezes até complementar com outros produtos, como estrutura metálica, por exemplo, e colocar de pé qualquer tipo de projeto. Ele é aplicado em qualquer situação.
Quando você tem uma superestrutura pronta, ele reveste essa superestrutura, Sim. da mesma forma que ele, em algumas circunstâncias, também pode ser ele próprio autoportante e parar de pé sem nada adicional. Legal, legal. Então, é essa a grande aplicação, tanto comercial quanto residencial. Ele é isolante acústico também da mesma forma, então? Isso, ele tem a capacidade acústica, claro que cada produto tem a sua... Tem o seu range, tem a sua definição, lógico, mas lógico. o nascedouro dele, vamos dizer, o grande DNA dele é o térmico. É o térmico. É o térmico, principalmente. O acústico também acontece, Sim. mas em menor escala. Sim. E para a aplicação, porque as pessoas ficam pensando assim, puxa, mas se eu vou colocar isso na minha casa, será que o profissional vai ter dificuldade de instalar? Fala um pouquinho sobre isso. Quando vamos falar da aplicação residencial principal. Hoje nós temos alguns produtos, temos um produto especificamente que se chama Thermal House, que é uma telha de cobertura que ela tem a conformação de uma telha cerâmica. Então hoje, quando você pega Quer dizer, o aspecto dela? Isso. Ah, interessante. Ela tem a cor da cerâmica, ela Olha. pode ter a cor da cerâmica, que a gente chama Sim. de terracota, tradicionalmente, Sim, que é a sim, cor da argila, como Sim. ela também pode ter a cor o cinza, da cor do cimento, ou às vezes o bege, que a gente fala muito que é a telha cerâmica esmaltada. Esse produto ele tem o mesmo formato de uma telha cerâmica, porém ele é com revestimento interno de núcleo de poliuretano, de espuma. Sim. Ou de poliisocianurato, que é um outro produto, um outro segmento. Então, quando você aplica, você tem um visual de um produto cerâmico, porém com o revestimento térmico necessário para a residência. Sim, sim. E isso pode ser encontrado hoje nas boas casas do ramo de coberturas de telhas, a gente já tem esse produto aplicado e ele é muito mais simples. Por quê? Como você tem peças grandes, você tem peças aí da ordem de 3 metros mais ou menos, ou até maiores, dependendo da paginação, é possível fazer sob medida para o cliente, você só tem vantagem, porque hoje uma cobertura tradicional em madeira, ele tem lá, vamos dizer, ele tem ripas espaçadas para receber a telha cerâmica a cada 30 centímetros, 20 centímetros. Sim. O nosso produto, basicamente, como ele tem uma autoportância grande, você tem as 2 entradas e uma terça intermediária, ou seja, você diminui o peso próprio da edificação. Sim. E pode ser feito também, ao invés de fazer com madeira, pode-se trabalhar com aço, com light steel frame, o que também te gera um ganho do ponto de vista de sustentabilidade e velocidade. Ou seja, você gasta muito mais na estruturação de madeira no telhado, porque você vai colocar uma telha leve e que vai durar 20 anos, como você falou, e a manutenção é muito menor porque ela não quebra, né? Isso quer dizer, e você tem uma outra vantagem, por exemplo, onde esse produto ele começou, onde ele nasceu e foi se fortificando. Regiões que tem muito problema de granizo, que se perde muita telha, porque ele substitui bem o fibrocimento, ele substitui bem a cerâmica, porque deu granizo, vai lá, ele está sustentado. Vento forte, ele é um produto ele é menos suscetível, ele é mais seguro para esse tipo de situação. E por aí vai, as outras aplicações. Ou seja, ele foi testado em países do hemisfério norte, onde o frio é bem mais intenso, ou seja, a durabilidade no Brasil é tranquilo. É muito bom. Você disse uma coisa que me chamou muito a atenção, deixa eu ver se eu entendi direito. Você falou que o produto também ele é reciclável, né? Correto. Você quer dizer que... E você me disse que vocês encaminham Fala um pouquinho sobre isso, quando você vai retirar uma telha velha, que já foi usada por muitos anos. Fala um pouquinho sobre isso, qual é a visão da sua empresa com relação à destinação correta do produto velho. Esse produto ele tem algumas formas de ser feita a reciclagem dele. Os revestimentos externos, como são em aço todo mundo já está ciente como é que funciona, ou seja, ele volta para uma usina recicladora, vira sucata, entra num processo de produção de aço novamente, entra no começo da cadeia, vira gusa novamente, vira aço outra vez e vira lingote de novo. Então o aço é integralmente resolvido. No caso das espumas, a gente tem 2 destinações. Ou você trabalha com esse produto com um aterro legalizado, e tem hoje algumas empresas que recebem esse produto para fazer a destinação adequada quando ela vai para essa finalidade. Ou tem uma outra aplicação que já começa a se desenvolver no Brasil com escala, como o produto está ganhando escala, ele começa a se desenvolver, que é fazer o quê? É trabalhar ele para que ele volte para o começo do produto, para o começo da produção. Ou seja, essa espuma ela ser tratada, ela ser desenvolvida para virar novamente produto do começo da cadeia. Hoje, na expansão da espuma, você tem produtos líquidos que se expandem. Depois disso, você pode fazer uma série de ações para quê? Você pode trabalhar esse produto para ele ser fazer uma cogeração, vamos dizer assim, ou seja, ele pode ser tratado e virar material para queima de geração de caldeira, geração de energia. Olha que interessante. Como você pode fazer ele voltar para o começo da cadeia. Esse já é um processo ainda nobre no Brasil, porque ele é um pouco caro para você desenvolver, ele acaba ficando caro, mas ele também, dentro de pouco tempo, ele vai voltar para o começo do processo. Que bacana.
Ricardo, nosso tempo já acabou, na sua meia horinha passou rapidinho, tá? Mas você fica convidado a voltar uma outra oportunidade para falar um pouquinho mais sobre a Danica Zípico. Com certeza. E sobre tudo isso que ela pode trazer de sustentabilidade para o país. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço, e precisando de qualquer informação, nosso site www.danicazípico.com.br, lá temos informações, telefones para contato, e precisando de qualquer dúvida, a gente vai estar lá disponível para atender. Legal. Amigo internauta, encerramos mais um programa Sustentabilidade, aqui ABC Repórter ao vivo, todas as quartas-feiras, sob o patrocínio da Hora do Emprego, onde você pode arrumar o seu emprego, aquele melhor emprego em qualquer parte do Brasil. E você também, empresário, poderá cadastrar lá a sua empresa e acolher os melhores profissionais. Muito obrigado a todos que nos acompanham e até quarta que vem. Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br